Torne-se o que se é. Essa é uma frase que eu canalizei e eu quero refletir essa frase com vocês. O que é tornar-se o que realmente somos? Como é sustentar algo que a gente é? Como reverberar algo simplesmente existindo? Acho que esse é um questionamento muito importante a se fazer nas nossas relações, na nossa existência, porque a gente às vezes está tão automático, está tão vazio de uma percepção que nos resuma, não porque somos resumíveis, mas porque também precisamos de palavras que tragam esse impacto e consigam menos refletir o que somos. Então, torne-se o que é, eu vejo como uma tarefa essencial de cada um que vem aqui. Uma tarefa irreconciliável, que precisa ser reconciliável consigo mesmo. E tornar-se o que se é, ele é tão subjetivo quanto as múltiplas respostas que poderiam vir. Porque tornar-se o que se é tornar-se único. E tornar-se único é diferenciar-se, é se tornar-se diferente. E mesmo assim, se tornar-se diferente é espelhar alguma coisa, é espelhar a verdade, é espelhar virtudes, é espelhar um grau, uma postura de conexão consigo mesmo, de verdade, de relação consigo mesmo, que não pode ser arruinada pelas pessoas, pelas famílias, pelo seu histórico, pela sua memória. Porque tornar-se o que se é, ela vem desse lugar de originalidade, vem desse lugar de identidade, e também vem de um lugar também, muitas vezes, muito solitário e muito vazio. Vazio porque a nossa originalidade, a nossa identidade, dentro desse fator, ele precisa nascer de um lugar. E geralmente ele nasce de um campo que tem o seu processo de desabrochar, que tem o seu processo de reconhecimento. E é muito perigoso isso, porque você vai precisar ter atitudes contrárias. A sua forma de pensar vai ser contrária. A sua forma de interagir ao mundo vai ser contrária. A sua forma de crescimento vai ser contrária. Não porque você é melhor, porque você entende que tornar-se o que se é, em primeira instância, escutar a si mesmo. É ser rebelde para escutar a si mesmo. É ser forte o suficiente para não ser influenciado no sentido de ser consumido pelas energias externas, pelos comportamentos, pelos modos, pelos meios. E isso não é deixar de interagir. Isso não é deixar de estar ali. Mas isso é uma dinâmica em que você se coloca em primeiro lugar. Todas as pessoas, quando a gente se coloca em segundo lugar, a primeira coisa que vai acontecer é um espelho. E esse espelho vai estar te dizendo: você está doando seu poder para outras pessoas. Você está doando a sua energia para outra pessoa. Você está doando a sua capacidade de imaginação para outra pessoa. Porque você está permitindo que outra pessoa pense por si, que outra pessoa imagine por si, que outra pessoa crie uma realidade para si. Porque se torna mais fácil a gente estar num campo pronto, numa estruturação pronta para que a gente apenas viva, que apenas compreenda, só que isso é um enfraquecimento anímico da nossa alma. Tornar-se o que se é integrar a alma. E integrar a alma é viver livre. E viver livre é se tornar o que se é. Porque quando você se torna o que se é, você tem tudo.
Você tem praticamente tudo, independente de muitas portas se fecharem, de muitas amizades se fecharem, de muitas coisas se fecharem. Tudo que você precisar vai chegar até você, porque você se pôs a tornar-se o que você é. E não há nada mais forte, não há nada mais magnético, não há nada mais verdadeiro do que morrer escolhendo a si mesmo. As pessoas dizem muito que a gente precisa ter amor pelos outros. Mas esse amor pelo outro sempre será um amor fragmentado, sempre será um amor projetivo, um amor de necessidade. Porque enquanto a gente não tiver capacidade de amar a si mesmo, a gente ainda não sabe o que é amor. A gente não sabe quem a gente é. É impossível compreender o outro se a gente ainda não compreende quem somos, em profundidade, no desconhecido. Porque tornar-se o que se é você sair do seu eu também. Você precisa abandonar o seu para você se descobrir em outras camadas. Para que o seu eu, para o seu observador possa observar partes suas diferentes interagindo. É você observando. Então, quando você sai do eu, você se acopla no observador. Você vai interagir com outros fragmentos seus, mas você vai interagir com o observador. E o observador, ele ama ver essa multiplicidade de tendências, de contradições dentro de você. Porque essa é a magia, o observador, ele quer entender, porque ele quer se unificar também. Então, ele vai buscar ficar nesse campo. Então, você sai do seu eu e você consegue se perceber em múltiplas camadas, em múltiplos lugares, em múltiplas formas, para depois você comece a se unificar para que tudo isso se torne um. Porque é interessante, né, essa questão de diferenciação. Eu gosto muito dessa palavra, porque não é algo que acontece de forma racional. Você não consegue diferenciar determinando. Eu, Guilherme Serra, a partir desse momento, eu não quero mais ter conexão com você. Tá bom? Para mim, você deixou de existir. Não existe isso. Não existe esse comando quando não se tem um autoconhecimento, um entendimento do que se passa dentro. Porque o que leva a uma sintonização com um grupo de pessoas está dentro do inconsciente. E dentro desse inconsciente, você está atrelado a grupos. Você está atrelado à base, ou seja, você se utiliza da base familiar, da base paterna, da base materna, da base de grupos de amigos, para se reconhecer, para se compreender. Então você ainda não conseguiu se diferenciar-se, você não conseguiu elevar-se. Então você não tem poder de escolha, porque dentro do campo do inconsciente coletivo você ainda está junto, você ainda está necessitando daqueles grupos. Você está ainda imerso. Quando você está preso, quando fragmentos seus ainda necessitam da opinião do outro, ainda necessitam daquele lugar, daquele espaço. E isso tudo é um processo, não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de desenvolvimento psíquico, desenvolvimento energético e espiritual. Eu percebo, se eu quero expandir, eu preciso me diferenciar. Se eu quero crescimento, eu preciso me diferenciar, mas não é o eu que se diferencia. O eu, quando se diferencia, ele se torna vazio. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que se mudam para outros países e às vezes eu sinto a sensação de vazio nos olhares dela. Por quê? Porque elas saíram das raízes dela e quando elas saem das raízes, elas não vão encontrar raízes lá fora, porque elas não desenvolveram raízes próprias, ou seja, o campo não está preparado. O campo não está estruturado para que ela seja livre. O campo não está estruturado para que ela tenha uma identidade própria dentro dessa base própria, ela possa manifestar quem ela é. Se sentir bem, se sentir feliz, se sentir amado. Então, essas pessoas que muitas vezes viajam lá para fora, eu vejo essa sensação de vazio. Porque o próprio movimento, ele não vai ter uma base lá de sustento. Então, a pessoa, ela volta. Ela volta ou ela continua morando lá, mas ainda assim com esse sentimento de vazio. Porque a pessoa ainda não conseguiu se diferenciar, ela não conseguiu se desprender,
ela ainda está entrelaçada quanticamente, partes delas, com essas energias. A energia masculina não foi desenvolvida, a energia feminina não foi desenvolvida porque não teve uma autoinvestigação, não teve um desenvolvimento, não teve um processo de integratividade consigo mesmo. Então, tornar-se o que se é um processo de posições, é um processo de movimentações, principalmente interna. Porque quando a gente faz esse processo interno, o campo ele se torna favorável para que as coisas possam florescer naturalmente. Todo esse movimento ele precisa ser um movimento natural, porque um movimento que é forçado dentro de uma racionalização, dentro de uma ideia, ele não tem sustento. É por isso que a gente precisa de referências internas para compreender como que a gente está, o que está acontecendo dentro da gente. Tornar-se o que se é passar por processos de autoconhecimentos, é passar por processos de cura, é passar por uma amplificação da consciência. Ou seja, a sua consciência, ela adentra aspectos seus, ela adentra dimensões ocultas suas como a sombra, e dentro dessa relação, ela entende que ela não é perfeita, ela entende que ela não é certa, ela entende que ela não tem uma identidade, que sua identidade muitas vezes foi forjada em necessidade, foi forjada em dores, porque muitas dores eles nascem como uma motivação para que o ego crie uma estrutura, né, que compense o nível de dor que foi sentido. Então toda a estrutura do ego muitas vezes é construída baseada na estrutura da dor. Então o que é real? Nem a estrutura do ego, nem a dor. Entende? A consciência ela é real. Então é a consciência que vai mergulhar e vai compreender que enquanto ele reconhece a sua dor, ele vai quebrando aquela estrutura do ego. Porque se ele se quer se reconhecer de uma forma mais ampla, se ele quer se libertar, se ele quer reconhecer a sua alma, ele vai precisar libertar essa estrutura do ego. E a estrutura do ego, no mesmo momento que aprisiona, ele também dá múltiplas possibilidades de se sentir bem, de crescimento, de bem-estar, de bem-aventurança. Mas esse é o processo. É um processo que não está ligado a ganhos, nem perdas também, mas está ligado a revelações. E as revelações, elas se estendem a todos os níveis, porque os processos, eles são uma extensões uns dos outros. O nível sutil que a gente atua, ele vai sendo resgatado também. Então, para ser resgatado, há perdas, né? Há muitas perdas, há muitos desencontros de entendimento. Porque você vai compreendendo que, de múltiplas formas, você é prisioneiro de si mesmo. Você está imerso naquela prisão, você ainda está dependente de tais coisas, de tais posições. E isso não é sobre rejeitar a vida, porque tem um mecanismo de armadilha que acontece, que quando a consciência ela começa a detectar isso, muitas vezes a consciência do ego ela começa a detectar aquilo como negativo, ou seja, ela começa a eliminar, ela começa a se separar. Só que aí o ego cai numa alienação, porque não é sobre separação, é sobre percebimento, é sobre fluir. A alienação que muitas vezes acontece, que precisa ter, é um afastamento temporal para que você consiga entrar em espaços neutros, espaços seus, onde não tem tanta energia coletivas. Então esse é um processo mais íntimo que muitas vezes acontece. Mas não é um processo de alienação, de que seja uma necessidade momentânea dali, mas ele não é algo que se predomine, entende? Não é algo que precisa ser colocado. Então é como se o ego ele detectasse isso como negativo, que é normal, né? Assim como o ego ele detecta partes, coisas boas, coisas desconhecidas como negativo, quando ele percebe, ele vai detectar o velho como negativo. Então ele inverte os valores, ele inverte os extremos. Por isso que a gente precisa sempre voltar para o centro, porque dentro do centro a gente tem uma percepção mais ampla de tudo, uma percepção mais abrangente. Então, dentro dessa perspectiva de tornar-se o que se é, vem esse processo de investigação, separação, autoconhecimento, autoobservância, que nasce de um campo do vazio. Então,
Eu não diria que é um processo que dói, mas é um processo que te desafia. Te desafia a você soltar as crenças. Te desafia a você projetar tanta coisa pro lado de fora. Tantas coisas que a gente dá vida, mas que na verdade não tem vida. São coisas que a gente está alimentando por necessidade, mas que não tem vida nenhuma. São baseadas em memórias, em apegos, em estímulos. São ilusões. Então a gente ainda não está conseguindo nos enxergar em sua totalidade. A nossa energia está criando e dando vida a algo que não é dela. Então diferenciar-se é saber-se o que se quer. Aquilo que você pode chegar, aquilo que você é. É você recriar um mundo para que dentro desse mundo você possa desabrochar. Você possa tornar-se o que se é.